Ei, quinto ano, voltei para falar de geografia, dia 19/8. O vídeo de história ficou bem longo e a Tia Lana não conseguiu fazer um só. Então, vamos falar do nosso capítulo 4, no volume 3 do livro, tá? Da nossa apostila de conteúdos. E o título é Brasil, Redes e Hierarquia Urbana. A gente vai continuar falando sobre a urbanização das cidades, né? A gente vai analisar a formação e a organização da rede urbana, como que as pessoas cruzam esses lugares, como que as mercadorias passam por essas áreas urbanas, pelas cidades, mercadorias, serviços, informações, né? Então a gente tem aqui a abertura desse capítulo, né? Uma ilustração bem bacana de uma cidade urbanizada, cheia de prédios, comércios, também mostrando o jardim, né, os parques aqui do lado esquerdo da tela. E a gente passa para ilustração, para a primeira ilustração do nosso conteúdo, tá? Então, essa ilustração representa uma rede de cidades. Então, vamos observar. Vocês estão vendo que essas linhas pontilhadas criam uma espécie de rede, né? E o que a gente vê nos cruzamentos dessas linhas pontilhadas? A gente vê balões de fala, telefone, mapa-mundi, textos, câmeras, redes sociais, internet. Deixa eu ver mais o que aqui para baixo, ó. Música, tempo, computador, né, telefonia, né, tem mais um pedacinho para cá, ó, mais arroba de internet, perfis, né, pessoas em perfis de pessoas, né. Então, observe, eu vou voltar aqui para a página 4 para a gente observar, né. São várias cidades, porque se a gente está vendo esse desenho separado desse maior, porque quer dizer que é outra cidade. Aqui também outra, aqui outra, né? E a gente tem uma cidade maior aqui no meio, né? E tem uma outra cidadezinha menor aqui. Mas percebam, todas as cidades estão interligadas com todas essas informações que a Tiolane falou. São informações de internet, são notícias, são estudos, são as conversas entre as pessoas, né, as trocas de ideia, as redes sociais, falando um pouco da internet, né, é, as vendas, as compras, as indas e vindas das pessoas para casa do trabalho, de casa para a escola, de volta para casa, as viagens, os passeios, tudo isso está interligado. Tudo isso está interligado. E aí a gente vai lá para a página 5, que já tem uma atividade para a gente fazer, tá? Primeiro a gente vai pensar nessas interligações, né? Nessa rede. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos falar de Cariacica e Vila Velha, que é a nossa realidade, certo? Nós temos no quinto ano pessoas que moram em Cariacica e outras que moram em Vila Velha. Essas duas cidades, elas são vizinhas e elas estão interligadas, muito interligadas. Ah, Tchalane, quer dizer então que só as cidades vizinhas estão interligadas? Não. Eu estou dando o exemplo de Vila Velha e Cariacica para vocês entenderem o que é mais próximo da gente, né? As nossas cidades, Cariacica e Vila Velha, estão interligadas, primeiro, porque faz parte da rede metropolitana da capital do estado. Lembra? Que a gente já conversou sobre isso com vocês? Nós fazemos parte da Grande Vitória. O que é Grande Vitória? São as cidades vizinhas à capital do estado, que é Vitória, né? Então, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana, Guarapari, Fundão fazem parte da região metropolitana de Vitória, porque são cidades vizinhas
a capital do estado. Essas cidades, só por esse fator, só por serem vizinhas à capital do estado, já são muito interligadas. Mas aí eu vou dar um exemplo de uma cidade mais longe. Vou falar de São Mateus. São Mateus, para quem não conhece, é uma cidade lá no norte do estado do Espírito Santo, tá? São Mateus é uma cidade lá no norte do Espírito Santo, quase a última cidade antes de fazer divisa com a Bahia. Ela está interligada com a gente também. Por quê? Primeiro, porque existem produtos que são fabricados lá em São Mateus que nós aqui em Cariacica e Vila Velha utilizamos. Opa, já temos uma interligação. Outra coisa, estamos conectados com familiares, conhecidos, amigos que vivem lá. Como que a gente está conectado? Através da internet. Sabemos notícias, eu também já conversei sobre isso com vocês, sabemos notícias de São Mateus em tempo real. Se acontece alguma coisa lá agora, nós saberemos aqui quase que instantaneamente. Questão de minutos, a gente sabe da notícia. Por que, Tia Lana, que a gente sabe da notícia tão rápido assim, sendo que aconteceu alguma coisa lá em muitos quilômetros distante de nós? Porque estamos conectados com uma rede de informação, que são a telefonia, a internet que nos informa através dos jornais, das redes sociais dos jornais, tá? Então percebam que também tem uma interligação com uma cidade que está muito longe da gente. Então a gente vai conversar sobre quem, novamente a Tia Lane vai falar, né? Essa sessão Diga Aí, para quem participa na live, é melhor porque a gente pode conversar em tempo real, vocês podem dar as opiniões de vocês. Então a gente participa melhor nessa sessão Diga Aí quando a gente está ao vivo, falando ao vivo. Aqui Tia Lane está falando com vocês, mas eu não sei quando e nem quem assistiu esse vídeo. Então eu tento conversar, como agora eu expliquei para você um pouco da rede das cidades, mas eu não consigo te ouvir. Então, na sua opinião, o que é uma rede de cidades? É para a gente conversar, tá? E letra B, complete a ilustração desenhando no espaço em branco a área urbana do município onde você mora. Então, quem mora em Cariacica, pode entrar no Google e ver uma imagem, escreve Espaço Urbano Cariacica. E aí vocês criam alguns desenhos. Nós aqui em Cariacica temos menos prédios do que em Vila Velha, né? Isso é um fato, tá? Vila Velha tem muito mais edifícios, essas construções de vários andares, do que Cariacica. Então, talvez aí esteja um elemento que a gente pode usar com mais quantidade em quem mora em Vila Velha e com menos quantidade em quem mora em Cariacica. Vila Velha tem a praia, né? E já Cariacica não tem esse espaço de praia, né? Apesar da gente estar bem ligada aqui a uma parte da água do oceano, mas é uma água já entrando para o continente, deixando de ser praia. Não tem esse espaço areia, não tem esse espaço que as pessoas usam para tomar banho. Então, talvez sejam dois elementos bem importantes para quando vocês forem fazer o seu desenho aqui, ó. Aqui nesse espacinho redondo. É um desenho bem pequenininho, mas a gente pode lançar a mão desses elementos que a Tia Lana falou para vocês. Prédio, praia, menos prédio, sem praia, para desenhar Vila Velha e Cariacica. Aqui no final da página 5, a gente já tem esse texto, né, explicando o que é uma rede. Rede e hierarquia urbana no Brasil. A rede urbana brasileira é formada por um conjunto de cidades pequenas, médias e grandes distribuída pelo território. Percebam que o livro de vocês fala em todas as cidades, né? E a palavra rede pode ser utilizada aqui nesse post-it, né? Pode ser utilizada em diferentes contextos. Pensem em um exemplo e compartilhe com a turma, tá? A palavra rede. A gente pode falar de rede do gol, né? Tá vendo que tem vários significados, né? O gol do futebol tem rede. A internet a gente chama de rede. Aquela trama, né? De uma trama meio que parece que um crochê que é feito para a gente balançar na varanda das casas, também é chamado de rede. Então tem vários contextos
que essa palavra pode ser usada, mas aqui nós estamos falando da palavra em forma de interligações entre as cidades, né? Interligação. Essas cidades são interligadas por meio das vias de transporte e comunicação, mantendo entre si fluxos de pessoas, serviços, mercadorias e informações. Também é uma coisa que a gente já estudou lá no segundo ano, depois aprofundou um pouco mais no terceiro, falou um pouco no quarto, que são as vias, né? Que vias, Tialane? Vias aéreas, vias terrestres e vias aquáticas. O que acontece com essas vias, Tialane? Olha, as vias terrestres, que a gente usa mais aqui no Brasil, são usadas para transporte de mercadorias, transporte de pessoas, lembra? Através dos ônibus, dos veículos, como carros particulares, como caminhões, né, que transportam essas mercadorias e essas pessoas. A gente tem as vias aquáticas, que também fazem transporte de mercadorias aqui na nossa região, porque a gente tem porto, então a gente recebe muita mercadoria através das vias aquáticas. E as vias aéreas também transportam mercadorias, também transportam pessoas, tá? E essas vias, né, aquáticas, terrestres e aéreas criam uma interligação, elas ligam as cidades, né? Transportando isso que a gente já leu aqui: pessoas, serviços, mercadorias e informações também. Por quê? Nós ainda recebemos a informação de internet, de telefonia, de energia, né? E de água, através da terra, né? Os fios, os tubos, os cabeamentos, todos estão na nossa terra, ok? Todas as cidades que compõem uma rede urbana têm uma ordem de importância, de acordo com as funções que exercem. Nós já estudamos as funções da cidade, né? As cidades comerciais, as cidades administrativas, turísticas. Pois bem, em algumas delas, a função principal é o comércio e a prestação de serviços. Em outras, a atividade industrial. Outras ainda desempenham a função político-administrativa, turística ou portuária, por exemplo. Vamos para a página 6, a gente já está pertinho. Quanto mais funções uma cidade apresentar, mais importante e maior influência exercerá sobre as outras cidades, estabelecendo assim uma hierarquia urbana. Para entender melhor o que é uma hierarquia urbana, imagine uma pequena cidade com um posto de saúde, uma ou duas escolas, um banco e alguns estabelecimentos comerciais de serviços. Essa cidade tem condições de atender às necessidades básicas da população do município. Entretanto, se algum morador precisar de um médico especialista ou quiser cursar uma faculdade, terá que se deslocar para uma cidade maior. Podemos concluir, então, que uma cidade se destaca em relação a outra quando oferece maior diversidade na qualidade de serviços. Então, explicando esse parágrafo, quanto mais funções e serviços as cidades tiverem, maior será a importância delas, tá? Então, vou dar outro exemplo. Eu falei de São Mateus e a Grande Vitória, né? As cidades da Grande Vitória. São Mateus é uma cidade grande, mas São Mateus, apesar de ser uma cidade grande, ter várias funções, função industrial, função comercial, função portuária também, ela ainda é uma cidade interior. Então, ela não tem todas as funções que Vitória, por exemplo. Então, Vitória cria uma hierarquia. O que é a hierarquia? Ela está num nível a mais, no nível mais alto, no nível de mais importância do que São Mateus. Apesar de São Mateus ser muito importante também, mas Vitória, que é a capital, é mais importante do que São Mateus, percebem? Então vamos ver um exemplo. Falei de um exemplo aqui no nosso estado, mas a gente tem um exemplo aqui, ó, de São Paulo. Todos os anos, alunos de vários municípios brasileiros inscrevem-se para estudar nos cursos ofertados pela USP, Universidade de São Paulo. Essa foto aqui, ó,
é do campus, é do espaço da Universidade de São Paulo. A USP é a maior produtora de documentos de pesquisa do Brasil. Então, a gente pode considerar a USP como a maior universidade do país, tá? Então, várias pessoas, inclusive do Espírito Santo, que moram na capital Vitória, saem daqui para ir cursar faculdade na USP, porque a USP é um curso que fica numa cidade com uma hierarquia maior do que a nossa, do que Vitória. O Aeroporto Internacional de Fortaleza é um dos fatores de influência da cidade sobre mais de 170 municípios brasileiros, como Sobral, Caucaia, Mossoró, Jijoca de Jericoacoara, Crateús, Juazeiro do Norte, entre outros. Então, o fato de Fortaleza, que é a capital do Ceará, ter um aeroporto internacional, né, ou seja, faz voos para fora do país, cria uma hierarquia de importância maior em Fortaleza do que nessas outras cidades que estão citadas aqui, certo? Então, a gente vai para a próxima página, 7, que é a nossa última página. Aqui, nessa última página, a gente tem o quê? Atividades sobre tudo que nós falamos e a Tialane explicou nas páginas anteriores. Então, respondam essas questões, né? E aqui, esse texto sobre a metrópole, vocês não precisam ler porque vai ser parte da nossa próxima aula, tá bom? Respondam só até a questão aqui, ó. E qualquer dúvida, procurem a Tialane pelo WhatsApp, que eu ajudo vocês, tá bom? A responderem essas questões, beleza? Beijos, quinto ano. Quem vai assistir a live e assistiu esse vídeo, até daqui a pouquinho.